Olá, bem-vindo ao nosso curso de Física aplicada à perícia de acidentes, voltado aí para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Meu nome é Jadiel Vargas e estarei contigo nessa caminhada. Nessa primeira parte, vamos estudar aqui a cinemática, tanto a cinemática escalar quanto a cinemática vetorial. Essa parte da cinemática é uma parte da física, dentro da mecânica, que estuda aí o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas relacionadas a esse movimento. A gente vai entrar em detalhes de tudo isso ao longo das nossas aulas. Se inscreva aí no nosso canal, ajude a compartilhar o nosso trabalho aí com os colegas, com os amigos. Olha, não se esqueçam também de ativar a notificação, esse sininho que tem aí, porque para estar recebendo as notificações assim que um vídeo novo for postado aqui no canal. Assim você vai conseguir ficar sintonizado aí nessa área de exatas dentro dos concursos públicos. Ok, então isso aí. Vamos dar início? Vamos começar então, de fato, nossa preparação? Estudaremos agora alguns conceitos elementares, conceitos importantes para a gente entender o estudo da cinemática escalar. Conceitos esses, que como referencial, posição, movimento ou repouso. Quando a gente fala de referencial, significa dizer que referencial é o ponto que adotamos como referência para um estudo da cinemática de um corpo. Ou seja, aquilo que a gente toma como partida, como algo de comparação em uma análise. Professor, mas o que é cinemática mesmo? Cinemática vem do grego aí, e significa movimento. É o ramo da física que se ocupa da descrição dos movimentos dos corpos, sem preocupar com a análise de suas causas. Então veja que eu disse o quê? Descrição dos movimentos dos corpos. Então não interessa o que causou esse movimento, qual a razão que provocou o movimento, a análise aqui específica do efeito do movimento causado aí por esse movimento, e sim apenas a descrição, sem se preocupar com esses efeitos causados aí. Um exemplo aqui como referencial, olha só, se a gente vai estudar aqui o movimento do carro em relação ao paredão, veja que esse carro ele está se deslocando, tem um ventinho aqui passando aqui, por baixo dele, a gente percebe que há um deslocamento dele aqui em relação ao paredão. Então quando a gente vai fazer esse estudo aqui, a gente vai fazer essa análise, veja que a gente está usando o carro, que é o corpo, a ser estudado aqui, pelo movimento, e a gente vai estar comparando isso com o paredão, fazendo essa relação direto com o paredão, no caso que o referencial adotado aqui para o nosso estudo. Outro exemplo. Imagine a situação hipotética de uma perseguição policial na qual uma viatura da PRF, que tem o seu velocímetro marcando 120 km por hora, persegue um veículo suspeito cujo velocímetro marca 100 km por hora. Aí vem a pergunta: qual a velocidade da viatura da PRF? Professor, calma aí, mas eu preciso saber aí do referencial, então vai depender do referencial. Exatamente, então vou reformular a pergunta: qual a velocidade da viatura da PRF em relação a um observador parado ao lado da rodovia? Veja que agora melhorou. Por quê? Porque você vai ter que comparar aí o carro da PRF com a pessoa que vai estar parada ao lado da rodovia. E o que significa? Essa velocidade é justamente a velocidade no instante em que esse carro passa pela pessoa. Então, algo ali naquele instante, exato momento. Então, qual é a velocidade que o carro passa ali por aquela pessoa? 120 km por hora.
Então, tranquilo aí, a gente consegue identificar agora essa velocidade. Mas mudando a pergunta, se a pergunta fosse a seguinte: qual a velocidade da viatura da PRF em relação ao carro do suspeito? Veja que agora o referencial adotado aqui é diferente. Eu mudei o referencial. Antes era uma pessoa ao lado da rodovia. Agora o referencial passou a ser o carro do suspeito. Então, quando a gente faz essa análise, a gente consegue compreender que o carro, a viatura da polícia aí, ela encontra-se a 120 km por hora. E o carro do suspeito a 100 km por hora. Então significa que existe uma aproximação. Logo, essa velocidade que a gente está buscando aqui é justamente essa velocidade da aproximação, ou seja, qual a velocidade de aproximação aí do carro da PRF em relação ao carro, né, do suspeito. Logo, ó, 120 menos 100, ou seja, 20 km por hora. Essa velocidade de aproximação é uma velocidade de 20 km por hora. Posição, outro conceito aqui interessante também para a gente poder estudar. É a medida da distância que um corpo guarda da origem de um referencial medida ao longo dele. Peraí, professor, como assim? Distância? Sim. Porque, por exemplo, quando a gente adota um referencial aqui, veja, no caso, cidade X, eu posso adotar isso aqui como origem. Estou chamando aqui de origem, 0. E aí eu quero saber o seguinte: qual é a distância que o carro A se encontra dessa cidade X e qual é a distância que o carro B se encontra dessa cidade X. Então, quando eu consigo medir essa distância, no caso aqui do carro A à esquerda e do carro B à direita da cidade X, aí eu tenho essa posição escalar em que se encontram os móveis aí, né, o carro A e o carro B. Ou seja, ó, o que a gente pode garantir aqui? O carro A encontra-se a uma distância de 10 km à esquerda da cidade X e o carro B 20 km à direita da cidade X. Veja, olha só, que o deslocamento aqui à esquerda a gente está representando aí com um sinal de negativo. Então essa posição é representada por um sinal negativo. Enquanto que esse deslocamento à direita aqui, essa posição é representada por um sinal positivo. Dois conceitos também importantíssimos que a gente precisa saber aqui dentro do estudo da cinemática escalar. É o conceito de movimento e o conceito de repouso. Quando eu digo movimento, significa quando a posição do corpo varia em relação ao referencial. Então veja que a gente vai precisar de um referencial aqui. Variar como assim? Significa que pode aumentar ou diminuir. Então, ó, o corpo, né, essa posição, essa distância pode estar aumentando em relação ao referencial ou diminuindo aí em relação a esse referencial. Sim. E o repouso? A posição se mantém constante, mas se eu estou falando de posição e tem que estar constante, é claro que isso também está ligado a um referencial. Ou seja, ó, quando a gente fala de movimento e repouso, são conceitos que dependem aí do referencial adotado. Então significa que movimento depende de referencial adotado, repouso depende também do referencial adotado. Voltando ao exemplo lá, o carro aproximando de um paredão. E aí eu pergunto, esse carro que está aproximando do paredão, esse carro em relação ao paredão, ele se encontra em movimento ou em repouso? Ô professor, se ele está aproximando, quer dizer que essa distância está diminuindo. A posição, né, dele aí diminui em relação ao deslocamento aí, né, em direção ao paredão. Exatamente. Logo, o que a gente conclui aqui? Uma relação de movimento. Sim, mas se a pergunta fosse ao contrário, o paredão em relação ao carro. Ó, observe que ao passo que o carro aproxima-se do paredão, é porque o paredão também aproxima-se do carro.
Então essa distância está variando, ou seja, a distância do paredão em relação ao carro varia. Então, se ocorre uma variação aí, é porque ocorre movimento. Mas, professor, o paredão não está parado, não está fixo? Sim, mas eu não disse que o conceito de repouso depende de algo fixo. Eu disse que depende o quê? Do referencial adotado. Que tem que haver o quê para estar repouso? Uma posição constante. Então uma distância, a mesma distância não pode alterar a distância entre os dois pontos. E nesse caso aqui a distância está alterando. Logo, o que significa? Que o paredão está em movimento em relação ao carro. Certo. Se a gente compara aqui a casa em relação ao paredão. Professor, agora sim. A casa aqui mantém uma posição constante em relação ao paredão. Ou seja, não aumenta e nem diminui a distância entre essa casa e o paredão. Exatamente. Então agora sim a gente tem o quê? Uma situação de repouso. Ok? Beleza? Então, para fixar os nossos conhecimentos, vamos responder uma questãozinha aqui da banca CESP, CMB Pará. Primeiro, começa definindo aí o que é cinemática, dizendo que palavra grega, kinema, e significa movimento. É uma área da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas ou seus efeitos. Ela faz uma análise apenas descritiva do movimento, em que o referencial tem função importante, tendo por referência a cinemática, julgue os itens subsequentes. Ok, então vamos lá. Em uma análise acerca do movimento ou repouso de um corpo, as conclusões dependem do referencial adotado em relação ao qual a análise está sendo feita. Professor, claro, certíssimo, o item está certo. A gente acabou de ver exatamente isso aí, né? Que para estudar tanto o movimento quanto o repouso, a gente vai sempre depender do referencial adotado. Exatamente, então o item aqui está correto. Professor, uma dúvida, tudo depende do referencial adotado? Veja o seguinte, se a gente tem o tempo, então o tempo é uma grandeza escalar que não depende do referencial adotado. Por quê? Porque o tempo ele é sempre crescente, né? Já dizia o nosso poeta lá, o Cazuza, que o tempo não para. Então é uma relação escalar em que é uma relação sempre crescente. Então a gente não tem aqui um referencial para adotar quando a gente trabalha com tempo, né? Então o tempo já é uma grandeza escalar que não depende aí do referencial adotado. Ok, obrigado pela atenção. Muito bom avançar no nosso estudo e aperfeiçoar o nosso conhecimento. Assim, sua opinião é muito importante para nós. Então, se gostou, dê um like aí e também deixe sua opinião, né, com sugestões, né, para o nosso canal, para que a gente possa estar sempre atendendo você da melhor forma possível, ok? Grande abraço.